Do público, este é o P24. O Algarve pode chegar ao fim do ano sem água disponível. Há soluções para a seca? Até quando é que o consumo humano tem prioridade sobre a agricultura, sabendo dos excessos que existe a nível de consumo humano e a nível de perdas de água nas autarquias, de rupturas e tudo mais? Até quando será por aí o caminho para resolver o problema da falta de água? Esta quarta-feira o Governo vai anunciar medidas para combater a grave situação de seca que vive a região do Algarve, após uma reunião interministerial sobre o assunto. Esperam-se cortes no abastecimento de água na ordem dos 70% no setor agrícola e de 15% no setor urbano. Mesmo assim, o Algarve só tem água nas barragens para mais 8 meses e se a chuva ao longo do ano for insuficiente, arrisca-se a chegar ao fim de 2024 sem água disponível. Neste momento, muitos agricultores já nem têm esperança de produzir este ano. Tentam apenas que as culturas não se percam definitivamente. Como explica ao público o presidente da Associação de Regantes da zona de Silves, João Garcia. E estamos no nível máximo, que é o nível 4 do plano de contingência. No nível 4, necessitamos de água, pelo menos para não se perder os investimentos e para não se perder as culturas. Os agricultores da região dizem que não aguentam um corte de 70% no abastecimento e ameaçam até sair em protesto. Vamos cortar 70% de água na agricultura e eu quero saber a que preço é que vão pagar a fruta no supermercado, depois quem são as pessoas que estão supostas a pagar se calhar 4 ou 5 euros por um quilo de laranjas, porque elas vão desaparecer a 70%. Bom, eu digo-lhe já muito francamente, eu não estou preocupado porque eu não acredito que isso vá para aí. É impossível. Se prolongar isso durante mais tempo é o fim. Mas é outra coisa, mesmo que eles queiram só fazer isso durante um ano, quem é que paga os prejuízos? Quantas falências é que vão abrir? Rui Sousa, produtor de citrinos, ouvido por Idálio Revés. Como se resolve então esta crise de escassez de água que se tem acentuado na região nos últimos anos? Neste P24 vou conversar com Nicolau Ferreira, jornalista do Azul, a secção do público dedicada ao ambiente e alterações climáticas. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Nicolau, bem-vindo ao P24. Olá Inês. O Algarve sofre há anos com falta de água, mas neste momento está numa situação particularmente delicada. Nos últimos dias falaste com especialistas. Diz-me, qual é o ponto de situação neste momento no Algarve a nível de abastecimento de água? Há muitos anos que o Algarve está com uma precipitação abaixo da média, não é? Isto sabe-se que está associado às alterações climáticas. Além das alterações climáticas, há um aumento de temperatura média para o Mediterrâneo de 1,5 graus. E o que acontece é que, para se ter uma ideia da evolução, ou seja, do impacto cumulativo que isto vai tendo ao longo dos anos, enquanto que no final de dezembro de 2022, as albufeiras que a APA vai monitorizando regularmente estavam a 45% da sua capacidade máxima e em dezembro de 2023, portanto há umas semanas, estavam a 25% da capacidade máxima, ou seja, estamos a falar de menos 90 milhões de metros cúbicos de água disponíveis. Portanto, mediante isto, não é? Mediante uma quantidade muito pequena de água que neste momento, se não chover mais ou se não chover como deve ser, vai se manter, o Governo esteve a falar com os municípios, portanto, no Algarve, e vai amanhã definir qual é que é a estratégia de curto prazo para controlar, no fundo, a água que vai sendo utilizada, para que haja água mínima para as pessoas, para o turismo, para os vários setores, durante, pelo menos, até ao final deste ano. Portanto, é este o ponto da situação, não é? Obviamente, se de repente nas próximas semanas chover muito, isso vai mudar, mas é aqui que estamos neste momento. Estamos a gravar na tarde de terça-feira, por isso amanhã, quarta-feira, o Governo deverá anunciar cortes no abastecimento de água a partir de fevereiro. O que é que se espera que aconteça? Há previsões do que o Governo poderá anunciar em termos de números? O que nós sabemos, o que veio a público na semana passada por António Miguel Pina, que é o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, que no fundo reúne os interesses dos municípios daquela região, é que vai haver um corte a partir de fevereiro de 70% no setor agrícola e 15% no setor urbano, onde estão as populações, o turismo, enfim.
Agora, duas coisas importantes que é, não sabemos o que é que o Governo vai realmente decidir, o que é que a Comissão de Seca vai definir, se estes cortes são exatamente nestas proporções ou não. Só hoje é que vamos ficar a saber depois da reunião. E depois, estes cortes são para águas superficiais, para as águas que estão nas albufeiras. O Algarve tem uma grande, ou seja, parte do recurso hídrico do Algarve vem dos aquíferos, é muito importante, e, por exemplo, na agricultura a maioria da água vem desta fonte, não vem das águas superficiais. Portanto, o impacto é relativo, embora um corte de 70% nas águas superficiais para a agricultura, obviamente que vai ter um impacto enorme para muitos produtores e que pode pôr em causa as suas culturas, o seu trabalho. Sim, há produtores que falam até em catástrofe caso haja este corte. Qual é que poderá ser o impacto no negócio destes produtores? Os impactos podem ser realmente muito graves. Eu acho que vai depender de cada produtor, de onde é que ele retira a água, mas muito provavelmente a produção de muitos agricultores não vai ocorrer, não é? Estamos a falar de regadio, estamos a falar de laranjais, estamos a falar dos abacates, por exemplo, e o que se diz é que esta produção não vai acontecer este ano, muito provavelmente. E depois, o grande risco é não haver sequer água para que as árvores sobrevivam. E isso é um impacto de outro nível. Sim, acaba com o negócio no futuro, não é? Exato, acaba com o negócio no futuro. O Álvaro Mendonça e Moura, que é o presidente da Confederação de Agricultores de Portugal, a CAP, disse ontem ao público uma frase muito interessante, que é: se eu tiver uma fábrica e não estiver a vender o produto, posso desligar a máquina, mas não posso desplantar a laranjeira. Ou seja, estas culturas têm que ser mantidas, e é esse o maior risco que estamos agora que podemos sofrer. Um dos especialistas com quem falaste sobre isto fala de uma ilusão de abundância que tem que dar lugar a uma noção de escassez. Portanto, além deste corte, que é uma medida de curto prazo, que outras soluções é que estão em vista para combater os efeitos da seca nesta região? Há várias soluções. Saiu um relatório em 2020 com um plano a médio prazo para o Algarve, para aumentar a quantidade de água disponível, que vai ser basicamente pago com o PRR, e que passa por um lado, aproveitar as águas residuais, ou seja, aquelas águas que são utilizadas nos vários setores e que depois são tratadas pelas hectares e que agora o destino delas é o mar, ou seja, não é uma água que seja reaproveitada, e estamos aqui a falar de quantidades importantes. E discute-se, não é? Os especialistas discutem se o plano de aproveitamento desta água é ambicioso, ou seja, se podia aproveitar mais água do que se aproveita, por exemplo. Depois, outra estratégia muito importante, outro problema muito grande é a quantidade de água que se perde na própria canalização, na própria rede hídrica, e que este aproveitamento depende de uma renovação desta rede. Há água que pode vir do Pomarão para as albufeiras mais perto de Espanha, as albufeiras portuguesas mais perto de Espanha, e há a central de desalinização da Albufeira, vai ser construída em Albufeira, e todos estes planos vão até 2026. Espera-se, portanto, que em 2026 tenhamos aqui uma nova quantidade de água, quer seja reaproveitada, quer seja poupada, quer seja produzida, que dá um fôlego àquela região. Agora, os especialistas dizem que há mais formas de se aproveitar a água. Por exemplo, uma das questões atuais também, uma das mudanças no regime de chuvas no Algarve, é que não só elas são menores, como acontecem episódios de chuva muito forte que é muito difícil de aproveitar. Esta chuva chove com tanta violência que o sol não tem capacidade de absorção,
E pronto, para além de poder causar enchente, inundações, desastres, ter impacto direto nas cidades, não é aproveitada. Então, uma das possibilidades é transformar as cidades para elas serem cidades esponja que aproveitam esta água, quer seja em zonas verdes, quer seja em bacias de retenção de água, por exemplo. Outra forma de poupar água é, por exemplo, reduzir a quantidade de água que sai nas torneiras, aproveitar as águas das piscinas municipais. Portanto, há aqui toda uma série de passos que podem ajudar muito neste esforço de poupar a água. E o que eu acho, o que está subjacente neste pensamento todo é, de facto, ao ouvir os especialistas, o que parece é que o porquê que é importante passar para uma consciência de escassez. É porque é a partir dessa consciência de escassez que se pode olhar para as várias possibilidades que existem na rede hídrica e perceber onde é que ela pode ser aproveitada e para o que é que pode ser aproveitada. Porque, por exemplo, aproveitamento das águas residuais. Estas águas não são boas para consumo humano, mas são ótimas para se regar campos de golfe, ótimas para se regar pomares. Portanto, é este tipo de pensamento, de estratégia, de puzzle mesmo, que estes especialistas defendem que faz sentido para aquela região. Estamos ainda em estado de negação, como escreveu no Público esta semana Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera? Bom, eu não sei, eu não vivo no Algarve, então eu não consigo dizer isso. Agora, eu acho que isto, independentemente da região onde se vive, não é? Porque, por exemplo, o Minho não tem este tipo de preocupações, não é? Terá outras, mas não é, no Minho não há uma preocupação de falta de água. Portanto, eu acho, independentemente se há um estado de negação ou não um estado de negação, e isto eu acho que vale para qualquer pessoa, em qualquer território, é importante estarmos atentos e conscientes do que é que está a ocorrer à nossa volta em termos do clima. Isto mesmo em termos individuais, não é? Como cidadãos também temos sim. O que se falava também, o que as pessoas falavam, as pessoas com que eu falei, que falava que era preciso de facto uma estratégia também de educação, é importante que as pessoas percebam que este problema está aí, é real e que se relaciona com a vida delas. Nicolau, muito obrigada. Nada, Inês. Esta quarta-feira, o Público divulga dados sobre os médicos aposentados a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. São mais de 500 e outros 1.900 estão em idade de pedir reforma. E se gosta de videojogos, cuidado porque, segundo um estudo internacional, jogar regularmente pode aumentar o risco de perda auditiva e de desenvolver zumbidos. Saiba tudo na versão impressa ou em público.pt. Neste episódio ouvimos sons captados por Idálio Revés e Mariana Godé, no Algarve. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.